coração, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Polly e hoje eu tô aqui pra fazer mais uma resenha de livro pra vocês. Sim, resenha de livro. Há alguns meses atrás eu resolvi fazer uma resenha de livros pra vocês e falei de 4 ou 5 livros no mesmo vídeo, tá? E eu recebi muito apoio pra continuar fazendo resenha de livros pra vocês. Porém, eu sou muito autocrítica e eu percebi que aquele vídeo ficou simplesmente muito longo. Eu não tenho o costume de fazer resenha de livros, é totalmente fora da minha zona de conforto, então eu ainda fico assim meio atrapalhada. E segundo, porque eu quase nem tenho tempo pra gravar tutorial de maquiagem, muito menos resenha de livro. Eu vou falar de um livro de cada vez, tá? Um livro por vídeo, e é isso que eu vou fazer hoje. Vem dar uma conferida nesse vídeo? Então vamos lá, gente. Hoje eu tô aqui pra falar do livro O Segredo do Meu Marido, tá? Da Liane Moriarty. Bem, gente, o livro conta a história de 3 personagens, 3 famílias diferentes, tá? Que em algum momento dessa trama vão se entrelaçar. A história das 3 pessoas vão se entrelaçar. Bom, pra começar tem a Cecília, que é casada com o marido perfeito, tem as filhas perfeitas, tem a vida perfeita. E um belo dia, ela acha uma carta endereçada a ela, escrita pelo marido, pra ser aberta depois da morte dele. E aí ela fica naquela abro, não abro, abro, não abro, abro, não abro. E até metade do livro eu tô aqui, abre essa bendita carta, pelo amor de Deus, Cecília. E lá pra metade do livro ela resolve abrir a carta e ela descobre um segredo muito grande do passado, tá? Ela descobre um segredo, assim, uma coisa cabeluda, e a partir desse momento que ela descobre esse segredo, toda a trama começa a mudar do meio do livro pra lá. A perspectiva, tá? A visão de todos os personagens começa a meio que mudar do meio pra lá, a partir desse momento. Bom, depois tem a Tess, tá? Que é uma mulher de 40 e poucos anos, super bem sucedida, tem um marido também, um filhinho pequeno. Bom, a trama se passa na Austrália e a Cecília mora em uma cidade pequena e já a Tess, com o marido e o filho, moram numa cidade grande. E, de repente, o marido dela diz pra ela que ele tá apaixonado pela melhor amiga dela, que é a prima dela e melhor amiga dela, que é, assim, prima irmã dela. Então ela fica, assim, desesperada, fica super chateada. Levanta acampamento, pega o filho e se muda pra casa da mãe dela, que mora na mesma cidade da Cecília, que é uma cidade pequenininha, onde ela foi criada, onde ela estudou. Então ela resolve partir pra essa cidade, tá? E passar uns dias com a mãe. Bom, e aí tem a Rachel. A Rachel também mora nessa cidade pequenininha da Austrália. A história da Rachel gira em torno do assassinato da filha dela. A filha dela foi assassinada aos 17 anos, isso já há quase 30 anos atrás. E ela não consegue pensar em mais nada além de descobrir quem foi o assassino, quem foi que matou a filha dela, tá? Porque ninguém nunca descobriu e ficou aquilo. Ela acha que ela sabe quem foi que matou a filha dela, porém ela não tem provas. Então fica aquela coisa assim, parece que existe um culpado, mas nunca conseguiram descobrir provas o suficiente pra condená-lo. Então ela tem ela nutre aquele sentimento ruim, aquele ódio por essa pessoa, que ela acha que é o assassino. E um belo dia, lá pro fim do livro, ela descobre que não foi ele. Bom, gente, a carta que a Cecília abriu revela um segredo muito grande, tá? Eu não vou contar aqui pra vocês vão ter que ler o livro, mas revela o nome do assassino da filha da Rachel, tá? E ela ficou morrendo de raiva, a partir do momento que ela leu essa carta, ela ficou com ódio dela mesma, por saber quem tinha feito e por não conseguir fazer nada, nem falar nada pra ninguém. E ela ficou morrendo de raiva do marido dela por ter escrito essa carta revelando quem tinha sido o assassino, porém ele mesmo nunca conseguiu ir na polícia falar também nada pra ninguém. Primeiro eu queria falar pra vocês que ele é super bem escrito, que é de fácil compreensão, ele tem 364 páginas, então assim, não é o livro mais fino que você já viu, mas com certeza não é o mais grosso. Você lê, isso aqui eu li super rápido, a partir assim, minto. No início do livro que ficou aquela enrolação de abre, não abre, abre, não abre, abre, não abre, gente, abre essa carta, pelo amor de Deus. Eu sei que a carta era pra ser aberta só depois da morte do marido, mas gente, eu acho que eu teria aberto tipo 100 páginas antes do que ela abriu, simplesmente porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Até chegar esse momento, eu achei o livro um pouquinho monótono. As 3 histórias são super interessantes, porém, na minha opinião, o livro teria conseguido existir muito bem sem a história da Tess. Eu achei que a história da Tess ficou um pouco solta. São 3 platos diferentes que, como eu disse anteriormente, se entrelaçam. Porém, na minha opinião, a gente não precisava da história da Tess. Eu achei que o livro conseguiria se desenvolver, a história conseguiria se desenvolver muito bem sem a história da Tess. Eu achei que a história dela não fez muita diferença pro andar da carruagem, tá? Vamos dizer assim, pro livro, pro desenrolar da história.
Mas, assim, não que a história tenha sido ruim, a história da Tess, só achei que não fez muita diferença pra história do livro, no geral. Mas, enfim, a partir do momento que a Cecília abre essa maldita carta, ela fica morrendo de ódio dela mesma, fica morrendo de ódio do marido. E, nesse meio tempo, a Tess reencontra um ex-namorado da época que ela ia pra escola, né, porque ela estudava lá, na época de segundo grau. E tem um rolo com ele, tá? Se envolve com ele, aquela loucura, aquela paixão. No fim das contas, ela resolve voltar com o marido viu que ele estava errado, que aquilo foi um absurdo, foi uma loucura da cabeça dele, que ele não gostava da prima dela, que foi uma coisa louca. E ela resolve voltar com ele, tá? Eu tava super torcendo pra ela terminar com o namorado, o ex-namorado que ela reencontrou. Mas ela resolveu voltar para o ex-marido dela. E aí tem a Rachel, que depois de 30 anos, quase 30 anos, nutrindo aquele ódiozinho, aquele sentimento ruim por uma pessoa que ela achava que tinha matado a filha dela e que no fim das contas ela viu que não tinha matado, ela viu que não tinha sido aquela pessoa. No fim das contas ela descobre quem matou de verdade a filha dela e não consegue fazer nada. Não consegue ir pra polícia, não consegue tomar nenhuma atitude com relação àquilo, tá? Ela fica em paz consigo mesma, ela consegue virar aquela página da vida dela, ela consegue ficar em paz, ela consegue fechar aquela ferida, né? Acho que não deve ter nada pior do que você perder um filho, ainda mais por uma coisa assim tão violenta, um assassinato e tal. Então ela consegue dar fechamento a isso, a essa ferida. Porém, gente, eu fiquei bem pensativa. Quando eu acabei de ler esse livro, eu fiquei, gente, primeiro de tudo, a pessoa descobrir quem foi que matou a filha, tá? E ver que ela ficou impune, e ver que nada vai acontecer com a pessoa, né? Deve ser um sentimento tão ruim. Ao mesmo tempo que ela ficou feliz em saber quem foi, ela não conseguiu fazer nada. Ela resolveu deixar aquela pessoa viver, seguir em frente, viver a vida dela. Então, assim, gente, é tão ruim. Você não... Sei lá, aquela pessoa ficou impune, matou uma pessoa e ficou impune. Eu não achei isso legal. A segunda coisa que eu achei interessante, que eu fiquei pensando, é que, assim, gente, quantas vezes na vida... Eu já fui injustiçada, tá? Você já deve ter sido injustiçado. Quantas vezes na vida as pessoas te julgam, fazem uma injustiça com você e te julgam mal e vai ver você nem fez aquilo. Vai ver, é simplesmente uma injustiça, um preconceito. Às vezes a gente pensa, nossa, fulano é assim, é assado. E fulano, nossa, fulano... Gente, e às vezes a pessoa não é nada daquilo que a gente tá pensando. A gente julga, né? A gente tem muita facilidade em julgar as pessoas, em falar mal, em achar... pensar mal das pessoas, em tomar decisões, conclusões precipitadas. E às vezes, gente, muitas vezes a gente deve estar errado com relação às pessoas e a gente não consegue ver, sabe? Eu não sei. Eu fiquei com isso na cabeça. E a outra coisa que eu fiquei um pouquinho desapontada é que eu adoro final feliz, gente. Eu sou uma cafona, adoro final feliz, adoro, assim, quando o bandido é preso, o mocinho casa com a mocinha, eles são felizes pra sempre. E pelo fato do marido da Tess tê-la traído, sabe, essa, assim, uma coisa tão horrorosa com a prima dela, gente, a melhor amiga dela, uma pessoa que, sabe, trabalhava junto, que tinha crescido com ela, assim, amiga, assim, irmã, prima e irmã. Eu fiquei um pouco decepcionada dela ter voltado com ele, tá? E eu fiquei também pensando nisso porque, assim, ela teve que passar por cima do orgulho dela pra resolver ficar com o marido, e ela resolveu fazer isso pelo filho deles. Eles têm um filho de 6 anos, então ela resolveu passar por cima do orgulho dela. Gente, é assim mesmo, às vezes, quantas vezes na vida a gente não tem que passar por cima do nosso orgulho? Tipo, pra conseguir seguir em frente, sabe? Pra conseguir virar a página, pra conseguir... pra felicidade geral da nação. Eu não digo só com relação, assim, a um relacionamento amoroso, mas talvez uma amizade, talvez algo no trabalho. Quantas vezes você não tem que passar por cima do seu orgulho pra conseguir virar a página e seguir em frente e não ficar sofrendo com aquilo, sabe? Não ficar martelando aquilo, mastigando aquilo toda a vida. Enfim, eu achei que a Tess teve que fazer isso, a Rachel também teve que fazer isso e na verdade a Cecília também. Porque mesmo depois dela ter lido aquela maldita carta, dela ter descoberto, ela teve que passar por cima do orgulho dela pra continuar vivendo com o marido dela, sabendo que ele sabia quem tinha sido o assassino e não tinha falado e tinha deixado aquilo rolar toda a vida. E ela pensava, gente, todo dia eu vou levar meus filhos na escola, encontro com a Rachel e meu marido sabia quem tinha sido o assassino esse tempo todo e nunca revelou. E agora eu sei e não consigo revelar. Gente, ela não conseguia se olhar no espelho de tanto peso na consciência. Então, assim, foi outra pessoa que teve que passar por cima do orgulho dela pra continuar com o marido.
por causa das filhas, enfim, no fim da trama, a filha dela menor sofre um acidente e tem que amputar o braço. Então, tipo assim, são vários acontecimentos assim que eu fiquei pensando, sabe, gente? Quantas vezes na vida a gente não tem que passar por cima do nosso orgulho por um filho ou por trabalho, enfim. Acho que acontece com todo mundo. Então, gente, eu super recomendo esse livro, achei uma leitura super válida. Tive que refletir bastante sobre essas questões, eu fiquei dias assim pensando nisso, refletindo sobre essas questões. E embora, na minha opinião, ninguém tenha tido um final feliz, tá? Eu acho que vale super a pena. Não vou contar o segredo da trama pra vocês vão ter que ler esse livro pra saber. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo e até a próxima!